Meu nome é Heitor Henschel. E tenho esse nome, Heitor Henschel, porque quando a minha mãe estava grávida de mim, estava esperando, ela queria que tivesse o nome com H, já que o sobrenome seria Henschel, então ela queria 2 Hs. Porque ela sempre parava no bonde, na parada do bonde, ela olhava a porta de uma casa, ela ficava olhando e tinham 2 Hs entrelaçados. Ela achava aquilo muito bonito, então decidiu que o meu nome fosse, que o nome daquela criança que ela estava gestando seria com H. Se fosse outro, teria que escolher o nome. E então escolheu Heitor. Então, meu pai concordou, Heitor, um nome grego, né, em homenagem a um herói grego, ficou Heitor Henschel. Então, sou 2 Hs, H2. Bom, nasci na Beneficência Portuguesa, no dia 22 de maio de 1942. Como minha mãe contava, era um dia frio, muito frio. Frio, chuvoso, ela saiu de casa com um casacão. E meu pai era empregado das lojas Renner. Ficava ali na Otávio Rocha, esquina dos Flores. E ela telefonou da Beneficência para as lojas Renner, avisando para meu pai que ela estava já na maternidade. E meu pai saiu da loja para fazer um lanche, esperando que ia passar a noite lá, e quando chegou na maternidade, eu já tinha nascido. E foi atendido por uma parteira. E aí uma coisa interessante, essa parteira me atendeu e examinou a placenta, ficou olhando a placenta e disse para minha mãe em alemão, que eu já falo tudo no alemão, Sie haben ein sehr gesundes Mann. Ou seja, a senhora tem um marido muito saudável. Disse isso, que a mãe ficou contente, mas registrou aquilo e ficou escondido, esquecido. Anos depois, eu já formado, já médico especializado, fazia obstetrícia, e uma das minhas coisas era placenta. Ela um dia disse assim: quando tu nasceste, a parteira que te atendeu, que nos atendeu, olhou a placenta, ficou olhando e disse isso. Sie haben ein sehr gesundes Mann. O que ela quis dizer com isso, olhando a placenta? Eu nasci em 42. Era a época que crassava a sífilis. Quer dizer, muitas pessoas tinham sífilis e as crianças nasciam com uma coisa chamada sífilis congênita. E a placenta da sífilis congênita é uma placenta grossa, gorda. E ela, então, essa parteira, olhando a placenta da minha mãe, da minha placenta, disse que minha mãe tinha um marido muito saudável, ou seja, não tinha sífilis. Então, eu não tinha sífilis congênita. Mas tá bom, nasci, primeira infância, etc., nada de novo. E como a minha família toda era de alemães, ou descendência alemã, eu aprendi a falar falando alemão. Até 1944, quando o Brasil declarou guerra à Alemanha, e aí foi proibido qualquer manifestação de alemão, nada. E aí pararam de falar alemão. E eu aprendi a falar português. Aí, quando chegou a época de ir para o colégio, eu não queria ir para o colégio. O que eu vou fazer no colégio? Eu não sei ler nem escrever. O que eu vou fazer no colégio? Eu não sabia que a gente aprendia no colégio. Então, fui para o grupo escolar Dona Leopoldina, perto da nossa casa, algumas quadras, 3, 4 quadras. E lá eu fiz o primário. Depois do primário, eu fui para o Colégio Estadual Júlio de Castilhos, que na época funcionava na rua Riachuelo, bem na confluência da Calda Júnior. Lá eu fiz o ginásio e depois foi inaugurado um prédio novo, científico, ali na Praça Piratini, onde tem a estátua do Bento Gonçalves, ali fiz o científico. Quer dizer que a minha vida foi um colégio público. Nunca estudei em colégio particular. E
aí entramos, tive a felicidade de entrar no segundo vestibular, no primeiro, na Faculdade de Medicina da URGS. E aí eu disse assim, por que medicina, né? Eu não sabia para que eu prestava, eu não tinha ideia. Eu queria, na realidade, ser geólogo. Eu havia lido os livros lá, O Poço do Visconde, em Monteiro Lobato, onde tinha um geólogo. E essa profissão de geólogo me interessava. Eu achava curioso. E achava, mas, por razões circunstanciais todas, eu não gostava de matemática, aliás, tinha horror de matemática. E, então, mas biologia, adorava biologia, que se chama história natural. Eu me fui para as partes biológicas e lá entrei na medicina da URGS. Foi uma época maravilhosa da minha vida. Foram 6 anos de faculdade, muito boa. Aliás, curioso, né? Eu tinha um grande amigo que estava de plantão no pronto-socorro Floresta, e eu fui visitá-lo, era sexta-feira santa. Então, no plantão da noite não tinha ninguém, então me convidaram para fazer plantão. E eu fiz. Então, meu primeiro plantão na minha vida aconteceu na sexta-feira santa do primeiro ano da Faculdade de Medicina. Uma curiosidade que eu acho que eu estou aqui na academia também. No ginásio, lá no Júlio de Castilhos, na segunda série, eu tive de colega de turma, uma pessoa que muito me fizemos uma amizade grande, que é o Gustavo Pi Gomes da Silveira, que depois ficou aqui na academia, foi presidente aqui da academia. Nós ficamos juntos na segunda série F. Mais tarde eu entrei, fui fazer o serviço militar, fiquei no CPOR, não sou oficial da reserva, e o meu grande companheiro lá no CPOR é o Germano Mossadeiro Bonon, que também foi presidente da academia. Aí entramos na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu estava no segundo ano do CPOR. Então ficamos concomitantes, mas não era fácil, não tinha problema algum. Foi aí também que eu conheci o outro acadêmico, que é o Lúcio Bacos, também, já bem no início da faculdade, já fizemos amizade. E talvez algum outro que eu estou esquecendo, que me perdoe, mas a vida foi essa. À medida que o curso vai passando, vai entrando, a gente vai se... Uns já tinham definido, eu vou fazer cirurgia, eu vou fazer isso, aquilo troço. E eu, na realidade, eu não sabia qual é a minha especialidade. Eu gostava muito de psiquiatria, Achava a psiquiatria assim uma especialidade, uma coisa. Até que eu fiz o estágio de psiquiatria lá no Hospital São Pedro. E aí, na realidade, eu não gostei. Eu me senti, não era isso que eu quero, não. Então, a psiquiatria saiu. Mas eu sempre gostei da psiquiatria, sempre tinha alguma coisa. Acho que eu era um bom cirurgião, gostava muito de cirurgia, boa habilidade manual, me dava bem em cirurgia, a sala de cirurgia me era agradável, aquela emoção de começar uma cirurgia, vestir aquele aparato, aquela sensação era emocionante, sempre gostei de cirurgia, gostava muito de clínica, achava clínica, escuta, pediatria, eu gostava de pediatria, me dava bem, gostava de, o que eu vou fazer, meu Deus do céu? Eu gosto de cirurgia, de clínica, de psiquiatria, microbiologia, gente, eu fui monitor na microbiologia, adorava microbiologia, eu gostava muito de microbiologia. Aí quando eu entrei na obstetrícia e na ginecologia, aí eu tinha tudo que eu queria, tinha psiquiatria, tinha cirurgia, tinha clínica, tinha bebê, tinha microbiologia, tinha tudo. Então eu fiquei dentro da obstetrícia, da ginecologia, fiquei na maternidade da Santa Casa, na maternidade Mário Tota, aliás, também é uma coisa que me orgulha.
para escolha de residência médica. Nós tínhamos em Porto Alegre o Hospital Ernesto Ornelis, que tinha uma residência em ginecologia e obstetrícia, tinha a Santa Casa, e estava começando Conceição. E eu fui escolhido para as duas melhores, que eram o Ernesto Ornelis e a Santa Casa. Na Santa Casa eu fiquei dentro da universidade mesmo, fui residente da universidade, na Santa Casa. E lá ficamos e não saí mais. Terminou a residência, os 2 anos de residência, fui ficando, me convidaram para continuar como auxiliar, assistente. Nesse meio tempo, já tinha acontecido uma coisa também muito boa na minha vida. Houve uma modificação na assistência de obstetrícia e de assistência médica da Previdência Social, na época do INAMPS, e tinha sido criado os plantões de obstetrícia. E eu lembro muito bem, eu estava na metade do primeiro ano de residência, quando foram lá na maternidade de Maritota, que é da minha cadeira 13, professor Pedro Luiz Costa, e disse: quem quiser fazer plantão de obstetrícia pelo INAMPS, me procure lá no INAMPS. Eu fui e realmente fui aceito e comecei a trabalhar. Primeiramente eu fiquei no Hospital Presidente Vargas, alguns anos. Depois o Presidente Vargas, alguns meses. O Presidente Vargas fechou, reforma, grandes reformas, e eu fui para o Hospital Novinho, que recém estava inaugurando lá na Gruta da Glória, o Hospital da Divina Providência. E lá eu fiquei durante muitos anos. Concomitante a esse trabalho lá, eu também continuei na Santa Casa. Aí aconteceram os concursos. Aí eu tive a felicidade, concurso para uma coisa chamada auxiliar de ensino. Não, primeiro orista, foi orista, assim, eu era orista da universidade, uma coisa que não existia, sei lá o que era isso, da aula por hora, que pagava, tudo. E aí estava nesse meio que limbo das coisas, quando abriu-se o concurso para auxiliar de ensino. Nós fazíamos concurso aqui, mas nas outras universidades federais não tinha concurso. O chefe convidava alguém para ser auxiliar de ensino. Aí nós fizemos o concurso para auxiliar de ensino, tivemos a felicidade de ser aprovados. Depois, concurso de novo para a universidade para professor assistente. Aí eu tive também tirando modéstia, mas eu pedi para a banca que eu queria tirar o 5º lugar. Não, tinham vários professores que tinham sido meus professores que eram candidatos também que iam fazer o concurso. E, então, tinham 4, que eram esses professores meus. Eu estava, eu não quero competir com eles, eu fico no 5º lugar. Aí a banca me deu o 5º lugar. Embora um dos outros olha, foi difícil, né? Te botar no 5º aí, cara. Foi bem difícil. Eu fui convidado para fazer parte da diretoria da FEBRASGO. FEBRASGO é a Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia. E concorri numa chapa e fomos eleitos. O presidente Hugoberto Carneiro de Oliveira, e eu era o primeiro vice-presidente da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Eu tive também uma felicidade de fazer o doutorado. Eu fiz o doutorado durante 3, 4 anos na Faculdade de Medicina, concomitante às minhas atividades de professor, consultório, eu fiz
o curso, fiz doutorado. E o meu doutorado foi exatamente na área de reprodução humana e sexualidade. Eu também comecei a me dedicar aos estudos da sexualidade humana nessa época. Inclusive, o primeiro ambulatório do sul do Brasil sobre sexualidade humana, as disfunções, foi lá no Hospital de Clínicas. Nós começamos em, meu Deus, foi agora, vou fazer aniversário, 30 de junho de 99. E quem me ajudou muito foi meu orientador, o Eduardo Pandolfo Passos, e o Edson Cap, os dois professores que me ajudaram muito na tese. No dia 5 de maio de 1980, foi inaugurado o Centro Obstétrico do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E nós, todo aquele tempo que nós passávamos um pouquinho na Santa Casa, e não tinha nada no Clínicas de Ginecologia Obstetrícia. Os nossos residentes no Hospital de Clínicas faziam atividade na Santa Casa. Então, a partir de 5 de maio de 1980, quando foi inaugurado o Centro Obstétrico, então nós cortamos o cordão umbilical da Santa Casa e nunca mais voltamos. A primeira aula de ginecologia obstetrícia para a Faculdade de Medicina, dada no Hospital de Clínicas, quem deu fui eu proferi aula. Primeira vez. Então, as aulas já tinham recém-começados em março, mas ainda não tinha local para atender as pacientes, não tinha obstetrícia. Mas a primeira aula teórica eu que fiz. Eu entrei, fiquei se chamava DGO, né, o Departamento de Ginecologia Obstetrícia da UNRICS. Já nos primeiros anos de residência, eu já participava das atividades desse DGO da UNRICS, participava de congresso. Fui convidado já para dar aulas, palestras, já mesa redonda. Tínhamos uma certa facilidade de comentar isso. Então, fomos a vários congressos como professor convidado e fui aos poucos entrando dentro da UNRICS, onde meu companheiro da segunda série do Instituto, eu, Gustavo Gomes da Silveira, né, estávamos sempre juntos. E mantivemos essa associação ali, o DGO, passando por várias secretarias do departamento, até que consegui ser eleito presidente do departamento. Ao ser eleito presidente do departamento, eu convidei como meu secretário para ajudar nas tarefas lá, um grande amigo chamado Carlos Henrique Menke, que depois foi presidente aqui da academia. Então, bem que eu ficamos juntos várias gestões no DGO da UNRICS. Eu deixei de ser plantonista de obstetrícia para fui convidado para ser médico-chefe do posto da Galeria Malcom, onde eu tive a felicidade de aprender as coisas imensas que é da assistência médica, da previdência social, a parte, vamos dizer assim, o outro lado do balcão. Eu era médico que atendia, agora eu era médico-chefe e eu tinha que controlar meus colegas. E aí realmente a gente aprende como lidar com colegas em circunstâncias que não são muito
vamos dizer assim, bonitas, favoráveis. São situações que a gente tinha que opinar, julgar e decidir, situações muito desagradáveis. Pesava muito, nos machucava muito, em vários momentos. Fiquei chefe da Galeria Malcom há algum tempo, depois eu fui convidado para fazer parte da diretoria lá no prédio do INAMPS, junto com a promoção da saúde individual. E aí tivemos o INAMPS estava se fragmentando, estava desaparecendo, e fui convidado pela Secretaria da Saúde, que aí era o secretário da Saúde, Germano Mostardeiro Bonon, nos convidou para fazer parte da Secretaria da Saúde. E eu fui convidado para fazer o gerenciamento ou coordenação, sei lá que nome possa dar, de uma coisa que tinha surgido, que era coisa não, chama assim, PAISME, Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, 1983. Recém o Brasil aceitou fazer uma coisa chamada anticoncepção, porque era proibida a anticoncepção no Brasil. Então, esse país me foi criado pelo ministro Arco Verde, fim da época militar, e o país foi criado porque o Brasil pediu dinheiro emprestado no FMI para construir o metrô de São Paulo. E o FMI liberou o dinheiro com a condição de que o Brasil iniciasse um programa de controle da natalidade. Disseram eles à época que, por mais que abrisse e construísse linhas de metrô, elas sempre seriam obsoletas diante da velocidade de crescimento da nossa população. Mas aí, esse país veio e começou a fazer o controle da natalidade. O Brasil diminuiu o crescimento da população. Eu me dediquei muito a isso. Tive a felicidade de participar de cursos no exterior a convite do governo norte-americano, do governo japonês e da Organização Pan-Americana de Saúde. Fiz cursos no exterior, nos Estados Unidos, no Japão, em Montevidéu, Buenos Aires e Chile, e me dedicando a essa área. Paralelamente ao consultório, as outras atividades, vamos dizer assim, políticas, assistenciais, voltadas para esse lado. Eu casei com a Flávia, minha companheira há 53 anos, minha confidente, e tivemos 3 filhos. Algum é médico? Sim, a minha filha do meio, que era uma preciosidade, resolveu ir embora, porque a vida dela que foi cumprida à risca e ela foi embora. E aí ficaram os 2 guris. O mais velho é médico, fez residência em cirurgia geral e cirurgia plástica. Ele fez residência em São Paulo, e quando terminou a residência lá em São Paulo, ele não ia voltar para Porto Alegre. E o outro está aqui, Porto Alegre, biólogo, se dedica à preservação de áreas degradadas e conserto das coisas. Eu tive a felicidade de ter, 5 netos. 5. Eu gostava muito de escrever e fazer relatórios, e eu era obrigado várias vezes, quando nós tínhamos um boletim do DGO, eu ajudava muito, e aí o Menck, que era o redator, mas a gente ajudava, e tinha outras coisas fazer que a gente escrevia, relatórios de plantão, fazia relatório. E assim sempre gostei de escrever. Gostava muito de ler
Eu lia, fiquei doidado toda a minha infância, a minha juventude. Eu lia, e lia, era uma coisa. Não sei jogar futebol, não sei nada. Em vez de jogar futebol, eu ficava lendo. Bem, aí aos poucos começamos a escrever. E eu tinha algumas coisas, aí resolvi escrever memórias de um médico de senhoras. E foi muito bom, saiu tanta coisa, e ainda sobrou mais coisa que deu para fazer 2 volumes. Mas esse eu fiz depois de aposentado. Mas eu nunca fui, apesar de eu gostar de escrever, eu nunca fui pesquisador. Eu tinha uma vergonha, às vezes eu lia coisas, artigos que escreviam, coisas, meu Deus, para que dizer isso? Publicado, trabalho publicado. Então eu até tentei publicar algumas coisas, mas não fui feliz e achei, quando o editor mandava para refazer o texto, eu achava que tinha alguma coisa que era uma vergonha publicar aquelas coisas assim. Então, nunca fui publicador, nunca fui pesquisador, nunca me detive nessas coisas. Aí nós começamos a escrever. Fomos publicando esses 3. E eu levei o manuscrito, meio assim, encabulado, com um senhor que é o editor da editora Movimento, professorado. E ele estava lá com o calhamaço, todo escrito. O escritor perguntou para mim por que eu tinha escrito aquilo. Eu disse, são pontos da minha vida, eu acho interessantes. E achei que eu gosto deles, acho que. E aí ele me disse assim, eu adorei as suas histórias, o senhor é um escritor nato, o senhor devia ter escrito isso aqui, é muito mais amplo, isso é muito bom. Não pode, parabéns, vamos publicar isso. Pô, me deu um baita elogio, um troço assim, não precisa refazer, as coisas são muito bem feitas. Então. Eu também havia feito um curso de literatura, de escrever, de literatura com o Fischer, e falamos assim, onde a gente aprendeu um conto que tem um preâmbulo, tem uma parte, não sei se o miolo e a conclusão. E a gente aprendeu a escrever coisas, várias aulas com o Fischer, e aí apresentava os trabalhos. E eu era um dos que, todas as aulas eu levava uma história. Alguns colegas também competiam, mas os outros iam lá e não levavam. Bem, aí levei lá para o professor Apio gostou muito dos contos, e eu publiquei o primeiro volume. E tive, vamos dizer, a felicidade de lançar na Feira do Livro. Então eu fui, que coisa, que honra poder, sessão de autógrafos na Feira do Livro. Bom, aí tinha sobrado material e também outras histórias que eu me lembrava que precisava contar, contei. O segundo volume saiu também. E aí continuei nessa coisa, eu adorei, resolvi escrever Memórias do Médico do Interior. Eu nunca fui médico do interior, nunca fiquei no interior, nunca. Mas eu sempre queria ter, mas eu conhecia muitos colegas, muitos amigos que me contavam essas histórias todas. Então eu criei um personagem numa cidade inexistente, num hospital inexistente, tudo foi criado, mas aconteciam coisas nesse hospital que eu colocava em história. Mas eu continuei. É uma coisa maravilhosa poder escrever, eu fico, me ajudo em casa, minha mulher deixa, eu me dedico, então vou escrevendo, eu pesquiso, vou atrás das coisas. E aí escrevi o quarto livro, que é esse, A Cama Gaita, O Peru do Vizinho e Outras Histórias. É um nome muito curioso, sim, mas é muito bonitas as histórias ali. Eu acho, pelo menos, que eu escrevi, eu acho que são bonitas. Pode ser que alguém não goste. Porque o professor Apio sempre diz assim, está na hora de escrever um romance. Aí eu escrevi um romance.
E o nome do romance se chama Eugênio e Amênia, uma história de amor. Bom, aí então já aposentado, já mais ou menos com uma profissão definida, né? Eu já assim, eu ouvia, e meu amigo, que era o Gustavo Gomes da Silveira, presidente daqui, depois o Carlos Henrique Mendes, presidente daqui da academia, eu disse, eu vou entrar na academia também. Como é que se faz para entrar na academia? Eu gostaria de fazer parte. E aí, uma série de requisitos, e eu me prontifiquei a fazer parte, a cumprir esses requisitos da academia. E entrando na academia, assim, coisas muito boas. A minha cadeira, que é número 13, um número de sorte, tem o primeiro fundador, que é o Gabino, que eu não conheci, não tenho ideia, mas o segundo é Pedro Luiz Costa, que foi meu professor lá na maternidade da Santa Casa. Entrando na academia, eu encontro colegas, que foram meus colegas de Júlio de Castilhos, colegas de faculdade, foram meus professores, foram meus alunos, e foi está sendo uma vivência muito agradável. A gente encontra pessoas assim, e depois de uma época da nossa vida, quer dizer, eu não vou ser mais o que eu sou, quer dizer, eu não estou competindo, não quero tirar cliente, não quero. Não tem nada disso, gente. A gente tem que viver e aproveitar o que nos é concedido. Quer dizer, nós não sabemos o que nos reserva. Então não interessa, então o que tem agora é a amizade, é o carinho, é o respeito que a gente tem por todos nós, por aquilo que nós fomos. O que nós seremos não interessa mais, né? Nós fomos. Na realidade, a gente trabalhou bastante pela medicina, trabalhou muito pela faculdade, onde nós fomos professores, e atualmente pela vida, pela sociedade que nos protege e que nós também protegemos. E assim nós vamos ver uma tranquilidade, vamos na banguela, né? Vamos descer, vamos ir felizes e contentes até algum momento.